Se você já se pegou imaginando como seria encarar uma lenda viva, ou se sempre quis saber qual é a verdadeira aparência de uma criatura mitológica, então você chegou no lugar certo. No Mitomania de hoje, vamos reconstruir com ciência e um pouco de imaginação o temido Mapinguari, uma das figuras mais assustadoras e enigmáticas do folclore brasileiro. A que grupo ele pertenceria? Qual seria seu verdadeiro tamanho? Do que esse bicho se alimentaria? E o principal, seria possível existir uma criatura com um olho e uma boca no estômago? Essas e outras perguntas nos ajudarão a moldar o verdadeiro Mapinguari. Eu sou o Vinícius Iude e seja muito bem-vindo ao canal do Macaco Despido. Bom, antes da gente analisar o resultado final, a gente precisa ver um pouco sobre o que é um mapinguari e o que forma um mapinguari. Esse vídeo aqui demorou um pouquinho para ser feito, então deu tempo de eu fazer uma pesquisa longa com meus inscritos sobre quem conhecia ou não o mapinguari. E para minha surpresa, muita gente conhece ele, muita gente mesmo, mas também muita gente não faz ideia de que figura mitológica seja essa. Então, antes de eu me aprofundar do porquê esse daqui é o resultado perfeito do que seria uma pinguari na vida real, eu preciso mostrar para vocês como foi o meu processo criativo e o que me levou a chegar a essa figura. Para isso, eu usei a técnica da modelagem, porque sinceramente eu sou um completo Neandertal quando se trata em modelagem 3D, com Blender, essas coisas. Então, tem que ser para mim um meio físico, por assim dizer. Outra coisa que vale ser mencionada aqui é que toda a nossa reconstrução vai ser baseada com base nas pesquisas do cientista David Owen, um cara que acredita que as criaturas como o Mapinguari, que são criaturas que nem se identificam, sei lá, como lendas como dragões e nem como animais, que são baseadas só nos relatos das pessoas que vivem ali, elas realmente existiram, elas foram animais reais, sabe? Por exemplo, já é mais que comprovado que o ser humano esteve aqui há 10, 15 mil anos atrás. A gente tem inúmeras pinturas rupestres, inclusive algumas bem duvidosas, né? Que comprovam a existência do ser humano há 10 mil anos atrás. E há 10 mil anos atrás, a gente também tinha a existência dos megatériums, ou preguiças gigantes. Então David Owen acredita que uma pinguari nada mais é do que uma preguiça gigante que foi criada todo um mito e uma cultura por volta dela. E sério, os relatos são inúmeros, gente. Diferentes culturas e diferentes povos registraram algo semelhante a uma pinguari. E para você entender melhor o que eu tô falando, a gente vai ter que se transportar para a floresta amazônica, no coração da mata. Amazônia, o lugar de 390 bilhões de árvores, de 16 mil espécies catalogadas e milhares de outras desconhecidas. Um mar de floresta quase do tamanho da Austrália e tão perigoso quanto. Com rios e lagos de tranquilas águas escuras que escondem jacarés de 6 metros e cardumes de piranhas vorazes, esse também é um lugar onde felinos caçam homens, sapos transpiram toxinas que matam em segundos e formigas detonam um lugar com uma velocidade avassaladora. Mas uma criatura em específica é aterrorizante o suficiente para estar presente em inúmeros relatos de caçadores, ribeirinhos e seringueiros. Descrito de forma similar por culturas separadas por milhares de quilômetros de mata fechada e que jamais tiveram contato entre si, o Mapinguari é um ser de cerca de 2,5 metros de altura, de pelo avermelhado e odor fétido insuportável. A característica mais intrigante dessa criatura é sua boca gigantesca e a ferocidade assustadora. Em diversos lugares corre a lenda sobre um homem da floresta, mas ao contrário do Yeti ou do pé grande norte-americano, que supostamente evitam o contato humano, a história sobre uma pinguari é totalmente ao contrário, viu? Esse cara é temido por caçadores, sendo capaz de emitir gritos semelhantes a de humanos e emitir um odor tão forte que é capaz de embriagar e distorcer o sentido de qualquer um. David Owen, biólogo norte-americano, que residiu por 30 anos em Belém, fez o seguinte registro em um dos seus livros. Em todas as aldeias indígenas e comunidades ribeirinhas que eu conheço, todos têm muito medo dessa criatura.
Mesmo os caiapós, que são muito brabos, têm um tipo de zoneamento dentro das reservas deles. Onde um animal sagrado aparece, eles não vão. É uma reserva para esse bicho que consideram perigoso e não querem encontrar. E os relatos sobre a fera vão até de centenas de anos no passado. Em 1533, Pedro Cieza de León, explorador espanhol que esteve no Peru, descreveu os seres como macacos maiores que homens que eram chamados pelos nativos de morimondas. O naturalista alemão von Humboldt, que esteve na América do Sul por volta de 1800, encontrou relatos de grandes seres peludos que viviam na mata e comiam carne humana. Claro que muitos desses possíveis casos, na verdade, eram pessoas, aldeias ou culturas diferentes, né? Mas eu não duvido que quando grande parte da floresta ainda era virgem, enormes criaturas realmente existiram. O antropólogo e historiador Câmara Cascudo descreveu uma pinguari dessa seguinte forma: é um animal fabuloso, semelhando-se ao homem, mas todo cabeludo. Os seus grandes pelos o tornam invulnerável à bala, exceto da parte correspondente ao umbigo. Segundo a lenda, é ele um terrível inimigo do homem, a quem devora começando pela cabeça. Algumas outras histórias descrevem uma criatura de olho só, com uma boca gigantesca que iria do pescoço até o umbigo. Um dos relatos mais fantásticos de um encontro com esse ser foi feito em 1983 por um homem identificado apenas por Inocêncio, que seria um caçador que trabalhava capturando macacos para pesquisadores norte-americanos da região a cerca de 400 metros de Manaus. Após dias seguindo o rastro de um animal desconhecido de grande porte que tentava capturar, Inocêncio e sua equipe haviam entrado em uma região onde eles nunca estiveram antes. Então eles decidiram parar para acampar. No entanto, algo começou a rondar o perímetro das barracas. Emitindo gritos e ronados assustadores, os homens atiraram para o alto, mas não adiantou de nada. O rugido se intensificou e ficou cada vez mais próximo. Acuado, os homens fizeram um círculo ao redor da fogueira e apontaram suas armas para fora. De repente, emergiu da escuridão gritando uma enorme criatura que se mexia com braços parecendo de um gorila. Os homens dispararam, a coisa rosnou alto e fugiu, embreando-se na mata. A equipe ficou tão abalada com o encontro que eles não conseguiram dormir. Eles ficaram pernotando a noite inteira. No dia seguinte, pegaram suas canoas e foram, sem jamais voltar naquela região. E tipo, eu sei que é fácil você acreditar que essa história é balela, sabe? Diante da nossa tela, ou de um lugar confortável como uma casa construída, sabe? Mas, gente, a gente tem que lembrar que as pessoas que caçam, as pessoas que passam na mata, elas literalmente passam dias, semanas, às vezes meses caçando dentro da mata. E elas estão acostumadas com, tipo, diferentes criaturas. E, mano, se você já foi dormir no mato, eu tô falando no mato mesmo, você sabe que existem algumas criaturas bizarras que moram por lá e que ninguém nunca teve coragem de descobrir o que que era. Então, assim, a gente tem que levar aqui em consideração que mesmo essas pessoas que estavam acostumadas com coisas, assim, assustadoras, como onças ou até porcos enormes ou cobras da região, né? Elas ficaram totalmente congeladas com a presença do mapinguari e a ponto de nunca mais voltar naquela região. Então a gente percebe o tamanho da presença dessa criatura e o tamanho das descrições que existem sobre essa criatura. E por que a gente falou tudo isso? Justamente para reunir o máximo de informação que sabemos acerca do mapinguari. Pelo que a gente sabe, ele tem uma pele avermelhada. Então aqui na nossa representação, a gente tem que dar uma pele meio avermelhada, por assim dizer. Eu quis dar um tom alaranjado, porque simplesmente eu amo os orangotangos, cara. Pra mim eles são fantásticos. E eu acho que eles trazem um ar meio místico pra coisa, sabe? Trazem uma criatura meio saída de conto de fada. Então eu me inspirei nos orangotangos, basicamente. E obviamente, a segunda parte é que a maioria das pessoas que se envolveram no caso e sabiam um pouco sobre a fauna e tudo mais, todas falaram que podia ser uma preguiça gigante. Então todo o esqueleto da nossa criatura, assim como a forma que ela vai estar, vai ser baseado em uma preguiça gigante. Né? A posição que eu escolhi, inclusive, é uma posição que é uma posição de defesa
que a gente tem dos tamanduás, das preguiças e tudo mais. Elas simplesmente ficam em pé e ficam com os bração abertos, assim, querendo te abraçar, mas na verdade é só pra te dar uma agarrada, né? Então eu deixei ela em uma posição assim, que seria uma posição defensiva, onde ela se mostrasse maior do que já é, né? Seria uma criatura sim de 2 metros, 2,5 metros, e daqui a pouco eu vou falar o que faria essa criatura ser tão grande, qual seria a alimentação dela para sustentar esse corpo enorme, né? E a gente teria que ter uma criatura que aparenta ter uma boca no estômago e um olho. Biologicamente, a gente sabe que nenhuma criatura tem um olho no meio do corpo ou uma boca que vai, né, do peito ao umbigo. A gente sabe que não existe. Quer dizer, já existiram criaturas bem possíveis disso, né? Mas terrestres, mamíferos, eu acho muito difícil, só se for no mar mesmo. Então, o que que eu pensei? Nossa estratégia vai ser o seguinte: o olho do mapinguari, né, que deveria ser esse um olho, na verdade é um padrão de pelagem que ele tem, que se aparenta ser um olho. E se você acha isso muito esquisito, mano, é porque você nunca viu uma mariposa na sua vida. As mariposas têm umas asas bizarras que parecem uns olhos absurdos, que você não tem ideia como a natureza selecionou aquilo de forma tão perfeita. Na verdade, a gente tem, né? Porque os outros literalmente foram mortos e só sobrou quem era bom mesmo no que fazia. Então, assim, a natureza consegue reproduzir pelagens ou padrões que se assemelham a olhos ou a outras coisas, né? Então, aqui no centro do peito do nosso mapinguari, a gente vai ter um olho, uma pelagem amarelada com centro escuro, vibrante, sabe? Que chame bastante atenção quando ele fique nessa posição de defesa. E para a boca, a gente também poderia pegar essa saída de um padrão de pelagem que se assemelha à boca. Mas aí seria fácil demais, né? E se fosse fácil demais, vocês iriam me xingar. Então, o que que eu pensei? A gente vai extrapolar aqui, tá? A gente vai longe, longe, longe. O nosso mapinguari, na verdade, seria uma preguiça gigante, mas não seria do grupo das preguiças. O nosso mapinguari seria um marsupial. Sim, um marsupial, mas calma que eu vou explicar a minha ideia por trás disso, né? As pessoas pensam que o mapinguari tem uma boca no estômago, mas a única criatura que a gente pode colocar assim, que possa criar uma bolsa ou algo que se assemelhe a um estômago, são os marsupiais. E a gente já teve na história da Terra marsupiais gigantescos, enormes assim, como o Diprotodon e o leão marsupial, que são assim, marsupiais grandes e que eram bizarros também. Então, assim, a gente pode ter essa liberdade artística quando a gente tá falando de evolução em marsupiais, entendeu? Então, vamos pensar que no interior da Amazônia, um marsupial com grande gigantismo sobreviveu e convergiu com uma aparência de uma preguiça. Além disso, para diferenciar, né, os Megatheriums tinham 3 dedos, se eu não me engano. O nosso marsupial vai ter 2 dedos, assim como a preguiça de 3 dedos e a preguiça de 2 dedos são espécies diferentes. Só para diferenciar aqui o Megatherium do mapinguari, um vai ter 3 dedos e o nosso mapinguari vai ter 2 dedos. E assim a gente consegue ter uma explicação pelo menos plausível de uma criatura que pudesse ter uma boca, junto a esse marsúpio que vai ser essa bolsa, né? E aí eu decidi o seguinte: esse marsúpio, ele pode ser utilizado para diversas coisas. Por exemplo, para carregar um filhote. Então, quando um filhote de mapinguari nasceu, ele vai ficar lá, e a gente sabe assim que os filhotes de marsupiais são horríveis, são feios, são muito feios mesmo. Então, assim, os caçadores e seringueiros que viam um mapinguari com um filhote na bolsa e via, tipo, um mapinguari, só que não assim, pensa numa preguiça sem pelo e quase parecendo um fetinho, sabe? Seria mais ou menos isso, um filhote de mapinguari. E via aquela coisa visceral saindo do marsúpio, se confundia como uma criatura que ele acabou de comer e tá colocando pra dentro, sabe?
E toda hora que uma criança vai sair, vai enfiando pra dentro e a galera acha que é isso. E nada mais é, o Mapinguari, ele é conhecido pelo seu autoterritorialismo, né, e que ele não gosta de seres humanos. Então, primeiro, por que que ele não gosta de seres humanos? Seres humanos são grandes competidores da sua principal fonte de alimento. E isso eu fiquei pensando muito, assim, muito. Mano, não pode existir uma criatura tão gigantesca que sobreviva há tanto tempo se alimentando de humanos. Não. Os Mapinguaris são seres extremamente territorialistas. Aí a galera tava mentindo, sabe? Que ele se alimentava, sabe? Ele realmente podia trucidar a galera, sabe? Dar uns rasgão mesmo, porque ele tinha umas garras, que inclusive os Megatherions tinham garras que faziam enormes tocas. O Mapinguari, eu penso que ele também faria enormes tocas, por isso ele não seria tão visto assim. Mas enfim, o Mapinguari ele não se alimentaria de um ser humano. E qual seria um alimento da floresta? Aí eu quero saber de você. Deixa aí nos comentários qual você acha que deveria ser um alimento perfeito para ele. Mas qual seria o alimento mais abundante em uma floresta que pode ter assim a qualquer momento e que ele sabe, ó, eu vou ter essa fonte de alimento e eu não vou precisar sofrer caçando grandes predadores ou grandes presas? As formigas, gente, as formigas. Então, simplesmente, o nosso Mapinguari, ele vai ter uma estratégia, uma convergência evolutiva dos tamanduás e vai ter essa lingona que eles têm, né? Por isso que eu tentei fazer uma referência aí à lingona dele, que aí quando ele encontra um caçador, ele entra nessa posição de defesa e fica balançando o pescoço assim pro lado pro outro com a língua, sabe? Como se fosse um cabelo, para chamar mais atenção do olho e assim meio que a cabeça fica parecendo cabelo, não sei, enfim, né? Ele vai se alimentar de formigas, então ele tem essas garras para além de cavucar e fazer tocas enormes, ele conseguir cavucar os cupinzeiros, os formigueiros e com a linguana ficar se alimentando. Então, o que que esse bicho faz? Ele é um guardião da floresta, por quê? Porque ele passa o dia inteiro rondando a floresta, se alimentando das formigas que estão na floresta, e ele faz isso o dia inteiro, né? À medida que ele vai andando e comendo as formigas, ele vai também expandindo seu território e tirando outras preguiças Megatheriums, que também conviveu com ele, e outros Mapinguaris. Então, poucos Mapinguaris existem numa mesma região. Por isso que ele se torna um animal lendário, um mito também, né? Sei lá, gente, tô indo fundo, sabe? E usando os marsupiais e os Megatheriums como exemplo para a gente construir esse Mapinguari, a gente pode também justificar outros mitos que tem que, tipo, essa criatura tanca uma bala. Gente, óbvio que uma preguiça gigante ia aguentar uma bala com uma facilidade enorme. O pelo é grosso, o pelo do bicho é grosso. Além disso, tem uma camada de gordura e o couro do bicho. O couro do bicho devia ser algo duro, então não deveria ser tão fácil assim abater um animal desse com uma bala, duas, três balas até. O ponto mais fraco dele, com certeza, eu acho que seria no meio dos olhos, perto da traqueia, perto da garganta, na boca do estômago, não sei se teria ponto fraco, mas enfim, esse animal aguentaria a bala. E é isso, essa foi minha ideia do Mapinguari. Ele se alimentaria de formiga, baseado nas baleias, ou animais gigantes que são filtradores, ele seria um filtrador terrestre, por assim dizer. Se alimentaria de formiga e cogumelos da floresta, que também são alimentos ricos. E, enfim, ele poderia também pegar esses cogumelos e guardar no seu marsúpio para comer depois, e a galera via isso e achava que ele estava comendo, né? Mas essa é a minha ideia, gente. Lembrando que a ideia do quadro aqui é sempre gerar novas discussões, a gente ir fundo na biologia, imaginar novas criaturas e novas possibilidades para a vida. E se você achou que eu poderia ter modificado algo ou mostrado coisas diferentes do que eu mostrei, coloca aí nos comentários. Eu também não vou ficar na cladística, porque, cara, eu demorei muito para fazer esse vídeo, já tô postergando. Então eu deixo para vocês, amigos biólogos, deixarem um nome científico dessa criatura e qual seria a cladística dele, tá? Com certeza não seria um Megatherium, então seria lá mais para os marsupiais, mas eu não vou pensar muito nisso não, tá bom? Ah, e o barulho dele seria esse daqui basicamente.
E é isso, se você ficou até aqui, muito obrigado mesmo por dividir o seu tempo comigo. E se você não curtiu, se inscreveu ainda, faz essa força aí pra gente, nos ajuda a gerar uma renda, a fortalecer o canal, a continuar com esse trabalho, enfim, comenta aí que ajuda muito, muito mesmo. No mais é isso, até o próximo vídeo. Tchau. Ah, e deixa qual outra lenda ou mito você quer ver aqui.